Olá a todos, mais uma vez. Gostava de abordar hoje a questão do fora de jogo. É a Lei 11 das regras do jogo, eu diria aquela que é mais complicada de interpretar, de entender em campo e também fora de campo para o adepto, para o treinador, dirigente, enfim, até para a imprensa. É uma lei pequena naquilo que está escrito, mas de facto é muito complexa em algumas das suas circunstâncias porque elas dependem muito da interpretação que se dá em cada jogada. Como sabem, não há jogadas iguais. Mas comecemos pelo princípio, quando é que um jogador está fora de jogo. Ora, todos sabemos isto, quando um jogador tem qualquer parte do corpo, pés, cabeça, cara, adiantada, já no próprio meio-campo do adversário, à exceção, obviamente, dos braços, e os braços conta-se do ombro para baixo. Portanto, isso não conta. Em tudo o resto, se estiver no meio-campo adversário sem mais ninguém, obviamente está e pode estar elegível para ser punido por fora de jogo. Outra coisa mais importante é que no momento do passe do seu colega, no momento em que há esse passe, ele tem que estar mais perto da linha de baliza adversária do que a bola e o penúltimo adversário. Dizemos penúltimo adversário porque, teoricamente, o último é sempre o guarda-redes. Portanto, na prática, estar adiantado com toda essa parte do corpo, à exceção dos braços, em relação ao penúltimo defesa, ao último defesa, neste caso, defesa de campo, em relação à linha de baliza do adversário. Também sabemos tudo isto. E, portanto, há aqui dois tipos de fora de jogo que são de punir. O fora de jogo de ação por jogar a bola, por ter intervenção no jogo, e esse hoje é mais fácil. Se toca e joga na bola estando fora de jogo, é punido. Se não o faz, não é. Portanto, este é pacífico. Na Primeira Liga já tem as linhas tecnológicas e, portanto, eu diria que este hoje é matemático. Ou está ou não está. Os piores são aqueles em que supostamente há intervenção, há interferência sobre os adversários. Ou seja, o avançado que está fora de jogo não toca na bola, mas é punido porque de algum modo teve uma ação de perturbação, de inquietação, de tapar a visão, de perturbar o seu adversário, seja guarda-redes ou defesa. E estas sim são mais dúbias. Mas em relação àquilo que a lei diz, e vou socorrer-me aqui da minha cábula para que possa então seguir tudo o que é escrito nesta matéria, a primeira questão sobre interferir com o adversário é, de facto, evitar que um jogador tenha a sua visão claramente límpida. Portanto, obstruir claramente a visão de um defesa contrário, nomeadamente do guarda-redes, se estiver mesmo em frente a ele, parado ou a movimentar-se em função da sua movimentação no momento em que é feito o remate à baliza. Portanto, nesses lances, é preciso dizer, é fora de jogo para punir, e aqui também há uma margem de interpretação, obviamente, muito grande, porque se o jogador já estiver mais adiantado, o guarda-redes tem um ângulo maior para ver o lance e depois depende sempre daquela que é a opinião do árbitro. De qualquer forma, estar a obstruir claramente a linha de visão de um defesa, nomeadamente do guarda-redes, é fora de jogo. Outra coisa é, obviamente, estando fora de jogo, disputar a bola com defesa. Ou seja, há um cruzamento para a área, o jogador está fora de jogo e depois salta com a defesa. Tem contacto com ele ou não, mas salta com a defesa para disputar a bola. Ora, mesmo que não a toque, está claramente a perturbar a ação defensiva do seu adversário, porque tem um movimento ativo, desloca-se para ele, salta com ele e, portanto, tem uma ação que é punida e bem punida como fora de jogo. Mas outra questão tem a ver com a tentativa de jogar a bola que passe claramente perto dele. Ora, há uma bola que passa à sua frente. Ele está fora de jogo. Ele tenta claramente jogar a bola. É punido, mas apenas se com essa ação tiver interferência na forma também como o adversário pode jogar a bola. Se ele tentar jogar a bola estando sozinho e a bola passar sempre para um colega que não está fora de jogo, e quando ele teve essa ação não estava ninguém perto dele, ou seja, não interferiu com nenhum defesa, o lance não é para punir. Eu sei que isto pode chocar em termos daquilo que é a percepção pública do fora de jogo, da vantagem que se ganha numa posição ilegal, mas, de facto, não estando nenhum defesa perto dele, não estando o guarda-redes perto dele, nem sendo afetado por essa movimentação, e apenas a mera tentativa de disputar a bola, não tocando e não interferindo sobre nenhum adversário, não é punido. Por último, dizer, obviamente, que um jogador também está fora de jogo, caso tenha alguma ação óbvia que tenha impacto na forma como o adversário joga a bola e, portanto, isto passa por distrair, por perturbar, por gritar mesmo em cima dele, estando perto dele, e se estiver fora de jogo, gritar dessa forma, perturbando o adversário, obviamente que também é punido por fora de jogo. Ora, como já perceberam, estas diretrizes que estão escritas na Lei 11, repito, são dúbias e, portanto, depende sempre do bom senso de quem está a avaliar. O que nós pretendemos na arbitragem é que haja uma grande coerência em relação a este tipo de análises e decisões,
para que, obviamente, em todos os jogos haja um alinhamento de decisão uniforme, mas, como sabem, há lances que nós realmente nunca vimos acontecer, que se repetem outros, e, portanto, entre tanta jogada atípica que acontece, a decisão caberá sempre em quem está em melhores condições para avaliar, sendo que agora, na Primeira Liga, também tem o apoio do árbitro assistente de vídeo, portanto, do vídeo árbitro do VAR. Uma última nota para dizer o seguinte: não há foras de jogo de pontapés de baliza, pontapés de canto e lançamentos laterais, ou seja, diretamente desses recomeços para um adversário que esteja fora de jogo, para um colega, perdão, que esteja fora de jogo. Essas são as exceções, não é punido, mesmo estando em posição de fora de jogo, quem recebe um passe desses 3 recomeços. Também não é punido se houver uma bola ao solo lançada pelo árbitro que, por ação do vento, vá depois para um jogador que está fora de jogo. Ora, como a bola veio do árbitro e não de um jogador da sua equipa, também não há fora de jogo. Este lance é muito hipotético, muito raro, mas os árbitros têm que estar preparados para todo tipo de incidências em campo. Esta é uma delas. E também dizer uma coisa muito importante e que aconteceu há pouco tempo. Se um jogador estiver em posição de fora de jogo, mas sofrer falta antes de tomar parte ativa, ou seja, antes de jogar a bola ou antes de ter impacto no adversário, deve ser marcada a falta. E se essa falta for na área, deve ser marcado o respectivo pontapé de penalti. Aconteceu há pouco tempo com o Coates num jogo com o Sporting, em que ele é carregado nas costas quando a bola ainda está muito longe a ser cruzada. E, portanto, nós podemos perguntar, mas se o defesa empurrou, é porque ele interfere no defesa? Não, não é esse o princípio. O princípio é o avançado ter uma intervenção ativa em relação à defesa e não o contrário. Ou seja, não é pelo facto de ele estar fora de jogo que pode ser carregado ou agredido e ser punido por isso. Obviamente que não. O facto de o defesa saber que ele está fora de jogo não dá o direito de o carregar, mesmo que ele esteja nessa posição. Só é punido se tiver uma parte ativa. Portanto, repetindo, nestes casos em que há um cruzamento para a área, em que a bola ainda não chegou, em que um jogador fora de jogo se movimenta para tentar jogar a bola, mas sofre falta antes de o fazer e de tomar parte ativa, é para marcar a falta. Ao contrário, se a bola é cruzada, já está à sua frente, já está disputável, ele já pode jogar a bola, tocar a bola ou então disputá-la com o adversário e sofrer falta aí sim marca-se o fora de jogo. Ou seja, ele tomou primeiro parte ativa e depois é que foi carregado e, portanto, cronologicamente, marca-se a infração da posição ativa de fora de jogo. Mais uma vez, como percebem, na prática, poderá haver aqui momentos em que isto não é muito claro. Quando houver, por exemplo, um cruzamento bem de longe em que a falta exista muito antes de lá chegar a bola, é pacífico que é para marcar a falta, mas a questão aqui problemática é quando a bola já está mais ou menos perto, a 2, 3 metros, nós conseguimos perceber se o jogador já de facto teve alguma ação em relação ao defesa pela sua movimentação e tentativa de disputar a bola com ele, ou não. E, portanto, tudo isto é muito melindroso, acreditem, é difícil, ingrato para os árbitros, nunca gerará consensos aqui, mas estas são as regras, também os árbitros muitas vezes não concordam com elas, têm apenas que aceitá-las e acatá-las. Até à próxima.